A guarda prisional convidou o ex-presidiário para humilhá-lo, mas ela veio com um advogado e 5 processos judiciais que destruiriam tudo o que ele pensava saber sobre poder. Ora, se não é o prisioneiro 47.291, zombou o policial Marcus Webb ao abrir a porta de sua cabana à beira do lago. A noite de outono estava fresca, mas a malícia em sua voz poderia ter congelado o próprio verão. Eu não tinha certeza se você realmente apareceria, Rodrigues. Pensei que talvez você já tivesse aprendido a ficar no seu lugar. Sarah Rodrigues estava parada na porta dele, seu corpo de 34 anos firme, apesar dos 8 anos de inferno que aquele homem a fizera passar atrás das grades. O convite chegará 3 semanas após sua libertação. Um convite de casamento com um bilhete escrito à mão que a embrulhou. Venha ver como é uma mulher de verdade quando se casa com um homem de verdade. Assento na primeira fila reservado só para você. Olá, policial Webb, respondeu ela calmamente, sem que sua voz expressasse o desespero fragmentado que ele recordava do último encontro em confinamento solitário. Algo em seu tom o fez parar. Não era a mesma mulher que implorara para que ele parasse naquelas noites escuras em que as câmeras misteriosamente falharam. Os anos a haviam mudado de maneiras que Marcus não conseguiu reconhecer imediatamente. Onde esperava ver o desespero profundo de um ex-presidiário destruído, encontrou olhos claros e inteligentes que o estudavam com uma intensidade perturbadora. A postura dela também era diferente. Não mais a postura curvada e defensiva de alguém tentando se tornar invisível, mas a postura confiante de alguém que não tinha mais nada a temer. Atrás dela, um homem em um terno azul marinho caro se aproximou. Boa noite, Sr. Webb. Sou o advogado James Morrison, da Morrison & Associates. Minha cliente tem alguns assuntos que gostaria de discutir com o senhor antes da cerimônia de amanhã. O sorriso confiante de Marcus desapareceu. Que diabos é isso? Sarah, que tipo de jogo você está jogando? O advogado abriu uma pasta de couro e tirou uma grossa pasta de papel pardo. Sem jogos, Sr. Webb. Apenas justiça. Meu cliente passou os últimos 6 meses documentando informações muito interessantes sobre sua conduta durante sua gestão na penitenciária de Riverside. Os olhos de Sarah não se desviaram do rosto de Marcus enquanto observava a cor sumir de suas bochechas. Por 8 anos, ela suportou seus abusos, suas ameaças, sua destruição sistemática de suas queixas por meio dos canais oficiais. Ela era ré primária. Apropriação indébita para pagar as contas médicas de sua filha quando o seguro negou cobertura para tratamento experimental de leucemia. A ironia não lhe passou despercebida. Tentar salvar a vida de sua filha a levou a perder 8 anos dela. Marcus percebeu sua vulnerabilidade desde o primeiro dia. Uma contadora de classe média sem conhecimento de rua, sem conexões, sem compreensão da política prisional. Ele a isolou dos outros presos, convenceu-a de que a cooperação era seu único caminho para a sobrevivência, e, em seguida, explorou sistematicamente esse desespero para seus próprios propósitos perversos. Você não pode provar nada, gaguejou Marcus, com a mão agarrando o batente da porta. É a sua palavra contra a minha. Ninguém vai acreditar em um ex-presidiário em vez de um policial condecorado. Sarah sorriu pela primeira vez em anos, não um sorriso quebrado e desesperado que exibia na prisão, mas algo que Marcus nunca vira antes. O sorriso de alguém que tinha todas as cartas na manga. Na verdade, Sr. Webb, interrompeu o advogado Morrison, temos evidências bastante substanciais. Imagens de segurança dos seus dispositivos pessoais, registros financeiros mostrando pagamentos feitos para silenciar outras vítimas e declarações sob juramento de 6 ex-presidiários. Ah, e estas. Ele ergueu um pequeno gravador que fez o sangue de Marcus gelar. Era o mesmo modelo que ele vira em lojas de eletrônicos, o tipo que podia funcionar por horas sem ser detectado. Veja bem, continuou Sarah, com a voz mantendo a mesma calma perturbadora, passei 8 anos aprendendo seus padrões, Marcus. Cada guarda corrupto com quem você trabalhou, cada detento que você atacou, cada vez que você se achou intocável. Memorizei trocas de turno, documentei suas transações financeiras e construí relacionamentos com mulheres cujas vidas você destruiu. O mundo de Marcus começou a ruir quando ele percebeu que a mulher diante dele não era mais a prisioneira aterrorizada de que ele se lembrava. Era alguém que havia usado cada momento de sua liberdade para construir metodicamente um caso que acabaria com sua carreira, seu casamento e sua liberdade. O casamento de amanhã deve ser muito interessante, disse Sarah calmamente. Especialmente quando sua noiva e todos os seus colegas descobrirem exatamente que tipo de homem você realmente é. O vento de outono soprou, trazendo consigo o cheiro de tempestades iminentes e a promessa de acertos de contas há muito esperados.
Enquanto Marcos encarava as evidências que poderiam destruir toda a sua vida, uma pergunta queimava em sua mente. Como a mulher destruída que ele atormentou por 8 anos conseguiu orquestrar algo tão devastador? O que ele não sabia era que o verdadeiro plano de Sarah era muito mais complexo do que ela mesma havia revelado ao seu advogado, e o casamento de amanhã exporia segredos muito mais profundos do que qualquer um imaginava. Se você se interessa por histórias de justiça e redenção, não se esqueça de se inscrever para ver como o plano cuidadosamente construído de Sarah se desenrola de maneiras que deixarão todos sem palavras. Você acha que pode entrar na minha vida e me ameaçar? Marcos bateu a porta atrás de si, entrando na varanda onde Sarah e seu advogado esperavam. Suas mãos tremiam, mas sua voz carregava o mesmo veneno que aterrorizava os presos por mais de uma década. Tenho protegido esta comunidade de escória como você há 15 anos. Meu histórico é impecável. A ironia não passou despercebida por Sarah. Marcos Webb construiu toda a sua identidade com base em ser intocável. 15 anos de promoções, elogios e prêmios da comunidade, tudo construído sobre uma base de abuso sistemático que ninguém ousara desafiar. Até agora. O advogado Morrison pegou um tablet e deslizou para um arquivo de vídeo. Sr. Webb, está a sua voz. Ninguém vai acreditar em um condenado por mim. Fique de boca fechada ou sua pena será estendida. A gravação era cristalina, a voz de Marcos ameaçando uma jovem no que parecia ser um armário de armazenamento. Sarah observou o rosto de Marcos passar do vermelho para o pálido. Ela se lembrava perfeitamente daquele dia. Era Jéssica Martinez, com apenas 21 anos, cumprindo 6 meses de prisão por furtar fórmula infantil para seu recém-nascido. Marcos a encurralou depois que ela tentou denunciar seu comportamento inadequado ao diretor. Jéssica durou mais 2 meses antes de tentar suicídio em sua cela. Isso está fora de contexto, gaguejou Marcos, mas sua confiança estava quebrando como gelo sob pressão. Você não pode simplesmente gravar pessoas sem consentimento. Isso é assédio, intimidação de um policial. Na verdade, o advogado sorriu friamente, isso foi gravado pelo sistema de segurança que você instalou pessoalmente em seu escritório. O mesmo sistema que, de alguma forma, continuava apresentando problemas sempre que você levava certos presos para reuniões disciplinares. Interessante como os problemas técnicos eram tão seletivos, não acha? Marcos sempre foi cuidadoso com sua imagem. Ele era treinador de beisebol infantil, era voluntário em eventos de arrecadação de fundos da igreja, fazia doações para fundos beneficentes da polícia. O servidor público perfeito com uma vida privada obscura que ele se convencera de que era justificada. Afinal, essas mulheres eram criminosas, elas mereciam o que quer que acontecesse com elas. A mente de Sarah vagou para seu vestido de noiva pendurado em seu apartamento, não para o seu próprio casamento, mas para o vestido de madrinha que ela havia comprado para a cerimônia de amanhã. A futura noiva de Marcos, a detetive Lisa Shen, havia sido amiga por correspondência de Sarah durante seu último ano na prisão. Lisa não fazia ideia de que a mulher para quem ela estava escrevendo, oferecendo incentivo e amizade, era a mesma ex-presidiária que seu noivo havia brutalizado. Quer saber o que é realmente interessante? Sarah continuou, mantendo a voz inquietantemente calma. Sua noiva, Lisa, acha que está orientando uma ex-criminosa chamada Sofia Rodrigues. Sou eu, Marcos. Há 8 meses, ela me conta tudo sobre o relacionamento de vocês, seus hábitos, sua agenda. Marcos pegou o celular com os dedos trêmulos. Lisa precisa saber sobre esse assédio. Ela vai mandar prender vocês 2 por extorsão, perseguição e conspiração. Por favor, ligue para ela, disse Sarah suavemente, com um toque de satisfação na voz. Pergunte a ela sobre as cartas que ela tem escrito para grupos de apoio a detentos. Pergunte a ela sobre a mulher chamada Sofia que ela tem orientado. Pergunte a ela o que ela pensa sobre guardas prisionais que abusam do poder. O celular escorregou dos dedos de Marcos, caindo ruidosamente no chão de madeira da varanda. O som pareceu ecoar em sua mente enquanto todo o escopo da preparação de Sarah se tornava claro. Durante meses, Sarah se correspondeu com Lisa sob um nome falso, aprendendo cuidadosamente sobre a vida doméstica de Marcos, seus hábitos, sua agenda. Lisa, sem saber, forneceu detalhes sobre os pesadelos de Marcos, seu problema com a bebida, sua paranoia sobre presidiários ingratos vindo atrás dele. Ela até mencionou como Marcos insistia em ter câmeras em toda a casa porque tinha medo de retaliação. Seus pesadelos, continuou Sarah, estudando seu rosto. Lisa me contou sobre eles. Como você acorda gritando sobre prisioneiros vindo em busca de vingança.
Como você verifica as fechaduras 3 vezes por noite? Como você mantém uma arma carregada em cada cômodo porque tem medo de vingança? A bravata de Marcos havia desaparecido completamente, substituída pelo medo cru de um homem que finalmente encontrara seu par. O que você quer de mim? Dinheiro? Eu posso te pagar para ficar quieto sobre isso. Veja bem, Sr. Webb, continuou o advogado Morrison, retirando mais documentos, minha cliente não documentou apenas seus crimes. Ela o estudou. Ela aprendeu seus padrões, suas fraquezas, seus medos. O casamento de amanhã não é apenas para expô-lo, é para mostrar ao mundo quem você realmente é quando pensa que ninguém está olhando. Sarah se levantou lentamente, sua calma mais aterrorizante do que qualquer ameaça. Não quero seu dinheiro, Marcos. Quero justiça para Jéssica Martinez, que nunca se recuperou do que você fez com ela. Ela ainda está em terapia, ainda com medo de ficar sozinha com homens em posição de autoridade. Quero justiça para Carmen Rodrigues, sem parentesco, apesar do nome, que cumpriu mais um ano porque tentou denunciar seu abuso e você a intimou a fazer falsas acusações contra funcionários. A noite de outono ficava mais escura à medida que Sarah continuava, sua voz ganhando força a cada nome. Quero justiça para Maria Santos, que você agrediu na lavanderia e depois transferiu para a segurança máxima quando ela reclamou. Para Angela Williams, que você ameaçou com confinamento solitário a menos que ela cooperasse com suas exigências. Para outras 17 mulheres cujas vidas você destruiu porque acreditava que seu distintivo a tornava intocável. Marcos afundou em uma cadeira na varanda, finalmente entendendo que a mulher destruída que ele atormentara passará 8 anos planejando aquele momento. Mas o que ele ainda não percebia era que o plano de Sarah ia muito além de simplesmente destruí-lo. A beleza da paciência, Marcos, é que ela permite que você construa algo perfeito, disse Sarah, com a voz quase um sussurro. Enquanto você pensava que tinha me quebrado, eu documentava cada guarda corrupto com quem você trabalhou, cada diretor que te acobertou, cada sistema que permitiu que seus abusos continuassem sem controle. O casamento de amanhã revelaria conexões que chegavam aos níveis mais altos do sistema prisional, e Marcos era apenas o primeiro dominó em uma fila que se estendia além do que qualquer um imaginava. A verdadeira questão não era se Sarah se vingaria, mas se Marcos sobreviveria ao descobrir a verdadeira dimensão do que havia desencadeado ao subestimar uma mulher que não tinha mais nada a perder e tudo a ganhar. 17 vítimas, repetiu Sarah, observando o rosto de Marcos se contorcer a cada nome. Mas você ainda não entendeu a dimensão do que desencadeou, não é? O advogado Morrison se aproximou, seu tablet exibindo uma teia de conexões que fez Marcos gelar o sangue. Sr. Webb, apresento-lhe a detetive Sarah Rodrigues. Sim, a amiga por correspondência da sua noiva, Sofia, tem usado o nome verdadeiro o tempo todo. Ela se corresponde com Liz há 8 meses, descobrindo tudo sobre sua rotina, seus medos, seus segredos. Marcos cambaleou para trás, sua mente acelerada para processar a revelação. Isso é vigilância ilegal. Armadilha. Você não pode usar informações obtidas sob falsos pretextos. Na verdade, interrompeu uma nova voz vinda da entrada da garagem, isso se chama construir um caso federal. Uma mulher com uma jaqueta impecável do FBI saiu de uma SUV preta, seu distintivo brilhando sob as luzes da varanda. Agente Patrícia Valdez, Unidade de Corrupção Pública. Sr. Webb, estamos investigando a penitenciária de Riverside há 2 anos. A senhora Rodrigues se tornou nosso bem mais valioso no dia em que saiu da sua prisão. As peças do quebra-cabeça de 8 anos de Sarah começaram a se encaixar com uma precisão assustadora. Enquanto Marcos acreditava ter quebrado seu espírito durante aquelas noites intermináveis de abuso, ela documentava cada guarda corrupto, memorizava padrões de turno e construía relacionamentos com outras vítimas. O depósito onde ele agrediu Jéssica Martinez? Sarah fora designada para limpá-lo na manhã seguinte, encontrando evidências que ele havia deixado para trás descuidadamente. As gravações do depósito não foram acidentes, explicou Sarah, com a voz firme apesar da raiva queimando em seu peito. Eu mesma instalei essas câmeras durante o trabalho. Os registros financeiros mostrando pagamentos para silenciar as vítimas. Ajudei a rastrear essas contas pelo sistema de computadores da prisão quando trabalhava na administração. Cada prova que você está vendo esta noite levou meses para ser reunida, e você mesma nos entregou a maior parte. A transformação de Sarah não começou com sua libertação. Começou 3 anos após sua sentença, quando ela conheceu a doutora Rebeca Torres, uma advogada de direitos civis que trabalhava pro bono para detentas. A doutora
Torres viu algo na documentação meticulosa de abuso de Sarah, em suas anotações cuidadosas escondidas em sua Bíblia pessoal, em sua capacidade de se lembrar de datas, horários e testemunhas com precisão fotográfica. O telefone de Marcos vibrou com uma mensagem de texto. Suas mãos tremiam enquanto ele lia. Casamento cancelado. Agentes do FBI na minha casa revistando tudo. Não entrem em contato comigo. Terminamos. Lisa. Ela encontrou as cartas, disse Sarah baixinho, puxando um envelope pardo. As verdadeiras. As que você escreveu para seu amigo, o policial Bradley, se gabando de treinar o peixe novo. Aquelas em que você descreveu exatamente o que fez com Jéssica Martinez e os outros. Aqui está a minha favorita. Rodrigues chorou tanto que pensei que fosse hiperventilar, mas é isso que torna tudo divertido. O agente Valdez se aproximou enquanto Sarah continuava lendo. Ou esta pérola. Essas vadias acham que podem fazer denúncias? Vou mostrar a elas o que acontece com delatores. Quando eu terminar com a Rodrigues, ela vai estar me implorando para parar só para poder terminar a frase em silêncio. O ar outonal ficou pesado com o desespero de Marcos à medida que toda a extensão de sua exposição se tornava clara. Lisa usava uma escuta havia 3 semanas, gravando cada conversa em que Marcos se gabava de suas conquistas, cada momento em que ele baixava a guarda e revelava o monstro por trás de sua persona pública. Veja bem, Marcos, continuou Sarah, Lisa não é apenas uma detetive, ela é da corregedoria. Já faz 2 anos. Quando o agente Valdez a abordou para investigar a corrupção em Riverside, Lisa se ofereceu imediatamente. Ela vinha recebendo denúncias sobre má conduta de guardas, mas nunca conseguia que os presos testemunhassem. Até começar a se corresponder comigo. Marcos sacou sua arma de serviço com as mãos trêmulas, seus 15 anos de autoridade se desintegrando ao seu redor. Você não pode destruir a minha vida assim. Eu tenho uma carreira, uma reputação, uma comunidade que me respeita. Abaixe a arma, Webb, ordenou o agente Valdez, sua própria arma em punho com eficiência praticada. Você já está enfrentando acusações federais por violações de direitos civis, agressão sexual, conspiração e extorsão. Não adicione ameaças a agentes federais à lista. Mas Sarah deu um passo à frente, sem medo, com os olhos fixos no rosto aterrorizado de Marcos. Ele não atira. Marcos Webb é muitas coisas. Um predador, um abusador, um covarde que só se sente poderoso quando suas vítimas estão indefesas, mas não é suicida. Ele sabe exatamente o que acontece com policiais corruptos em prisões federais. Você não sabe, Marcos. A arma tremia em suas mãos enquanto as lembranças de suas próprias ameaças voltavam para assombrá-lo. Quantas vezes ele havia dito aos presos que delatores não sobreviviam muito tempo atrás das grades? Quantas vezes ele havia descrito o destino que aguardava qualquer um que o traísse? Agora, essas mesmas palavras pareciam profecias de sua própria ruína. As 17 mulheres que você vitimou não são apenas minhas companheiras sobreviventes, continuou Sarah, sua voz ganhando força a cada palavra. São mães, filhas, irmãs que esperaram anos para que alguém acreditasse nelas. Jéssica Martinez tentou suicídio por causa do que você fez, mas sobreviveu. Ela vai depor amanhã, Marcos. Carmen Rodrigues cumpriu pena extra porque você retaliou contra a queixa dela, mas ela documentou tudo. Maria Santos, Angela Williams, todas estão se apresentando. A arma de Marcos caiu ruidosamente no chão da varanda quando ele percebeu que amanhã não se tratava apenas de expor seus crimes, tratava-se de revelar uma rede de corrupção muito mais profunda do que qualquer um suspeitava. O diretor Thompson, que havia transferido vítimas obedientes para o bloco de Marcos. O oficial Bradley, que ajudou a encobrir incidentes. O Dr. Harrison, o psiquiatra da prisão que diagnosticou detentos resistentes com doenças mentais para justificar o confinamento solitário. Todas as pessoas que permitiram seu abuso, todos os funcionários que ignoraram as queixas, todos os sistemas que protegeram enquanto silenciavam suas vítimas, disse Sarah, observando a compreensão surgir nos olhos de Marcos. O casamento de amanhã deveria ser o seu momento de triunfo. Em vez disso, será o dia em que toda uma rede corrupta cairá. A questão que assombraria Marcos durante a noite sem dormir não era se Sarah o destruiria, mas se ele sobreviveria ao saber quantas pessoas poderosas estavam prestes a cair ao seu lado quando os dominós finalmente parassem de cair, e se o sistema prisional em que ele confiara para protegê-lo mostraria a mesma misericórdia que ele demonstrou com 17 mulheres indefesas. A Catedral de Santa Maria estava lotada com 300 convidados quando os primeiros agentes do FBI atravessaram as portas ornamentadas. Marcos estava sentado no banco da frente,
com as mãos algemadas atrás das costas, observando sua vida cuidadosamente construída se desintegrar em tempo real. Senhoras e senhores, anunciou o agente Valdez para a multidão atordoada, esta cerimônia agora é uma cena de crime federal. Por favor, permaneçam sentados enquanto executamos nossos mandados. Os convidados do casamento, policiais, agentes penitenciários, vereadores, permaneceram imóveis enquanto os agentes se movimentavam pelas fileiras, entregando intimações e efetuando prisões. Marcos assistiu horrorizado enquanto seu padrinho, o diretor Thompson, era algemado por aceitar propina para transferir detentas obedientes para o bloco de Marcos. Seus padrinhos, colegas guardas que haviam participado da rede de abusos, foram levados um a um. Sara estava no altar onde Marcos deveria se casar, agora vestindo suas roupas de verdade, um terno preto simples que impunha mais respeito do que qualquer vestido de noiva. Em suas mãos, uma pasta grossa contendo 8 anos de documentação meticulosa. Marcos Webb, ela começou, sua voz ecoando claramente pelo sistema de som da catedral. Por 8 anos, você me disse que eu não era nada. Que eu não valia nada. Que ninguém jamais acreditaria em um condenado em vez de um oficial condecorado. Ela abriu a pasta. Você estava errado em todos os aspectos. A congregação engasgou enquanto o agente Morrison projetava imagens nas telas da catedral. Imagens de segurança de Marcos agredindo detentas, registros financeiros mostrando seus pagamentos para silenciar as vítimas, mensagens de texto se gabando de suas sessões disciplinares privadas. Cada evidência havia sido coletada durante a investigação sistemática de Sara, com a ajuda de outras 17 sobreviventes que finalmente encontraram coragem para falar. Lisa Shen, ainda em seu vestido de noiva, estava parada no fundo da catedral com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu gravei tudo, anunciou ela à multidão. Todas as conversas em que ele se gabava do que fazia. Todas as vezes em que ele ria sobre destruir mulheres que não conseguiam revidar. Estou trabalhando com o FBI há 3 semanas. Marcos finalmente encontrou a voz, desesperado e abatido. Sara, por favor. Eu era diferente naquela época. Eu posso mudar. Eu tenho dinheiro, eu posso consertar isso. Consertar isso. A voz de Sara se elevou com 8 anos de raiva reprimida. Você pode trazer de volta Jéssica Martinez, que se matou 6 meses após sua libertação por causa do que você fez com ela. Você pode desfazer o trauma que infligiu a Carmen Rodrigues, que ainda não consegue dormir sem pesadelos. Você pode restaurar a dignidade que roubou de 17 mulheres que confiaram no sistema para protegê-las. A catedral ficou em silêncio, exceto pelo som de algemas se fechando enquanto mais conspiradores eram presos. A mãe de Marcos, que viera de Ohio para o casamento, soluçou abertamente ao perceber no que seu filho havia se transformado. Seu distintivo, sua autoridade, sua reputação, continuou Sara, tudo isso foi construído sobre os espíritos partidos de mulheres que você pensou que nunca reagiriam. Mas nós não apenas revidamos, Marcos. Nós nos organizamos. Nós documentamos. Esperamos o momento perfeito para mostrar ao mundo quem você realmente é. O agente Valdez se adiantou com o último mandado de prisão. Marcos Webb, você está sob indiciamento federal por violações de direitos civis, agressão sexual, conspiração e extorsão. As evidências coletadas pela senhora Rodrigues e nossa força-tarefa levaram acusações contra 43 indivíduos no que chamamos de o maior caso de corrupção prisional da história do Estado. Enquanto Marcos era levado algemado, passando pelos mesmos bancos onde seus colegas e amigos estavam sentados em silêncio atordoado, Sara sentiu algo que não sentia há 8 anos: paz. Não a satisfação vazia da vingança, mas o profundo alívio da justiça finalmente feita. A catedral esvaziou-se lentamente, com os convidados cochichando em choque e vergonha. Muitos deles sabiam dos rumores, das histórias sussurradas, das detentas que pareciam desaparecer nas sombras do sistema. O silêncio delas fora cumplicidade, e hoje elas assistiram a essa cumplicidade ser exposta da forma mais pública possível. Mas, enquanto Sara reunia seus arquivos de evidências, sabia que aquele momento era apenas o começo de algo muito maior, um acerto de contas que alcançaria todos os cantos de um sistema que protegia predadores enquanto silenciava suas vítimas. E a questão que definiria os julgamentos que viriam era se a justiça adiada ainda poderia se tornar justiça cumprida quando toda a extensão da conspiração finalmente viesse à tona. 18 meses depois, Sara Rodrigues caminhava pelos corredores do Departamento de Justiça em Washington, D.C., seus saltos estalando confiantemente no piso de mármore.
A mulher que antes esfregava o chão das prisões agora carregava uma maleta contendo recomendações de políticas que remodelariam as instituições correcionais em todo o país. Senhora Rodrigues, sorriu a procuradora-geral Patrícia Williams quando Sarah entrou na sala de conferências. Seu depoimento perante o Congresso na semana passada foi extraordinário. A Lei de Reforma Prisional de 2026 não existiria sem a sua coragem. Sarah havia se tornado mais do que uma sobrevivente. Ela havia se tornado a arquiteta da mudança sistêmica. Sua fundação, Voices Behind Bars, havia ajudado mais de 200 ex-detentos a se reintegrarem à sociedade, enquanto seu trabalho de consultoria com o FBI levou a investigações de corrupção em 12 estados. Os 8 anos que ela passou documentando abusos se transformaram em uma carreira lutando por aqueles que não podiam lutar por si mesmos. Enquanto isso, Marcus Webb estava sentado em sua cela na prisão federal, lendo um artigo de jornal sobre a mais recente conquista de Sarah. A ironia não lhe passou despercebida. Ele agora experimentava a mesma impotência que antes infligia aos outros. Seu casamento havia se dissolvido, sua pensão revogada, sua reputação destruída. Ex-colegas atravessavam a rua para evitar serem vistos perto dele. As 17 mulheres que ele vitimou receberam indenizações substanciais da ação coletiva que Sarah ajudou a organizar. A família de Jéssica Martinez usou o acordo para estabelecer um fundo de bolsas de estudo para filhos de pais encarcerados. Carmen Rodrigues voltou a estudar e se tornou assistente social especializada em recuperação de traumas. Lisa Shen, a detetive que fora cúmplice involuntária de Marcus antes de se tornar sua maior traidora, agora chefiava a nova Comissão de Supervisão Prisional do Estado. Ela testemunhou que a abordagem metódica de Sarah à justiça lhe ensinou como é o verdadeiro trabalho policial, paciente, minucioso e focado em proteger os vulneráveis em vez de explorá-los. A parte mais difícil, disse Sarah a um auditório lotado na Faculdade de Direito de Harvard durante seu discurso principal, não foi sobreviver a 8 anos de abuso. Foi escolher transformar essa dor em propósito em vez de deixá-la me consumir com ódio. A plateia de futuros advogados se ateve a cada palavra enquanto ela continuava. Marcus Webb achou que tinha me quebrado, mas na verdade me forjou. Cada noite em que ele me fazia sentir impotente se tornava combustível para o dia em que eu recuperaria não apenas meu próprio poder, mas também ajudaria outras pessoas a encontrarem o delas. A agente Valdez, que trabalhou no caso, disse posteriormente aos repórteres que a investigação de Sarah foi a mais metódica e abrangente que ela já vira em 20 anos de atuação policial federal. A maioria das vítimas quer vingança imediata, explicou ela. Sarah queria uma mudança permanente. A rede de corrupção que protegia Marcus e seus cúmplices foi desmantelada aos poucos. 43 agentes receberam sentenças federais. O sistema prisional passou por uma reestruturação completa e novos mecanismos de supervisão foram estabelecidos para prevenir abusos futuros. Mas talvez o momento mais poderoso tenha sido quando Sarah visitou a penitenciária Riverside, não como prisioneira, mas como inspetora federal. Ela caminhou pelos mesmos corredores onde havia sido vítima, agora com autoridade para garantir que nenhuma outra mulher sofresse como ela. Os atuais presos observavam com admiração enquanto essa mulher serena e digna revisava seus arquivos e ouvia suas queixas com genuína preocupação. Eles não conheciam sua história, mas sentiam que algo importante estava acontecendo. Alguém que entendia o mundo deles finalmente estava em posição de mudá-lo. Enquanto o carro de Sarah se afastava da prisão pela última vez, ela refletiu sobre a verdade que aprenderá em sua jornada. A melhor vingança não é destruir seus inimigos, mas construir algo tão poderoso e positivo que o ódio deles se torna irrelevante. Marcus Webb tentou quebrar seu espírito, mas, em vez disso, despertou uma força de justiça que sobreviveria a ambos. A mulher que outrora implorara por misericórdia a um guarda corrupto havia se tornado alguém capaz de conceder justiça a milhares. Às vezes, a derrota mais devastadora que você pode infligir àqueles que o injustiçaram é simplesmente se recusar a deixar que a crueldade deles defina seu destino. Se esta história de transformar dor em propósito ressoou com você, inscreva-se em nosso canal para mais histórias inspiradoras de como pessoas comuns superam desafios extraordinários e transformam suas lutas em força que muda o mundo.